E agora, Thiago Minhoca já se apresenta aqui, Bom dia, Minhoca. 1h30 da manhã, para comentar essa virada de chave, pelo menos em resultado. Pelo menos em resultado. São 13. Mas foi batalhador, viu? Tá Tá assistindo. sendo batalhador. Tá sendo batalhador. 13-15. 13-15. O futebol jogado, as limitações ficam em quarto plano. Porque é Série B, eficiência, matemática, ponto, mando de campo, confiança, relação com a torcida. Tinha 32 mil pessoas no estádio hoje, numa sexta-feira, 7h30 da noite. Tá? Então o Ceará. Eu lembro que Léo Fontinelli usou muito Minhoca quando o Ceará largou mal de novo, que desde que chegou na Série B, nessa nova passagem na Série B, desde o rebaixamento, o Ceará sequer lutou pelo G4. Agora a gente tem o Ceará momentaneamente no G4, precisa de 2 resultados, mas definitivamente está 100% inserido na briga pelo acesso. Né? Vai ganhar tempo para evoluir, né, Minhoca? Te cortando, dando carrinho, Minhoca. Ganhou tempo para evoluir. Pois é. O Ceará que nessa rodada, né, tinha esse jogo considerado 6 pontos, né, contra a equipe do Curitiba, acabou tendo esse resultado importante, até porque a gente chegou a abordar isso durante a semana, né, dessa questão do quanto a Copa do Brasil ela representava muito para as equipes que a gente tinha analisado, e o Ceará precisava muito, até cheguei a falar isso antes do jogo do CRB, né, do jogo da volta da Copa do Brasil, que o Ceará precisava de 2 vitórias. Se tivesse classificado contra o CRB, se tivesse caído como acabou caindo, precisavam muito desses 2 resultados, até porque a tendência, né, que se o Ceará fizesse 4 pontos, só ter 13 pontos nesse momento, ia ter um ritmo de pontos muito alto, algo que Fred já tem falado há um bom tempo dessa questão do... Cada ponto que você vai perdendo, você vai lamentando, né? Isso acho que vai acontecer de maneira recorrente para as equipes. Então, Mancini hoje manteve boa parte do time que tinha enfrentado a Chapecoense. Acho que a única diferença foi a volta do Raí Ramos, no lugar do Rafael Ramos. O que deu para ver, assim, nos primeiros minutos do jogo, o Ceará com muito volume, com muita posse, só que eu acho que faltou um pouco de repertório do Ceará na partida, porque a gente viu que o Ceará até tinha muitos momentos de ataque, mas ficou meio viesado essa coisa do ataque apenas com a bola aérea, né? Algo que o Ceará foi fazendo muitas vezes durante o jogo e que o Curitiba foi prevalecendo em muitas jogadas. Acho que as melhores oportunidades do Ceará no primeiro tempo foram em chutes de fora da área, quando a equipe conseguiu até ter, pelo menos ali, uma chance com o Irme, outra chance com o Pulga, mas a sensação que dava era que o Ceará ele não soube aproveitar os primeiros 45 minutos, mesmo tendo esse volume e um Curitiba que não conseguia encaixar contra-ataques. O começo do primeiro tempo ali com o Figueiredo foi um momento que a gente viu o Ceará, digamos, ter um certo cuidado, né? Porque o jogador conseguia ter pelo menos uma escapada pelo lado esquerdo ali, o lado direito defensivo do Ceará, já que o Raí Ramos atacava muito espaço e gerava esse espaço nas costas dele. Mas quando volta do segundo tempo, algo que eu até tinha chegado a citar isso na rádio hoje de manhã, porque o Lourenço eu ainda prefiro como atleta nesse time titular, mas o Ceará, desde quando voltou o Lourenço, o Ceará perdeu a bola parada, porque na vitória, a primeira vitória do Ceará sobre o Novo Horizontino e a vitória também sobre o Amazonas, o primeiro gol sai na bola parada, exatamente com o Caxiro, que nesse aspecto ele é o melhor do time. E foram 5 escanteios, teve falta lateral e nenhuma dessas jogadas o Ceará conseguiu aproveitar. Eu até imaginei que ele ia fazer essa troca no intervalo, ele manteve, houve até uma troca ali de goleiros, né? Entrou o Bruno e o Richard saiu lesionado, não sabemos ainda se vai precisar de muito tempo, né? Mas fica essa preocupação e o Ceará, tal qual o Sport também, vai ter aí um período de 10 dias, que também vai jogar só na outra segunda-feira. E aí, exatamente a tal bola parada que eu estava achando que o Ceará não estava aproveitando tão bem, o escanteio batido pelo Lourenço e o Barcelona, né, que está vivendo grande fase, só atrás de Marcão, e Marcão muito de contexto aí, né?
tá nessa liderança da artilharia da Série B, mas o atacante uruguaio vem realmente num momento muito bom, conseguindo fazer gols importantes. E aí depois, enfim, era um Curitiba saindo mais para o jogo e o Ceará com vários contra-ataques, só que vários desses contra-ataques nos pés de jogadores que não são bem os especialistas, né? Eu acho que o Mancini foi entendendo ali que alguns jogadores, por exemplo, Irmer já estava amarelado, ele sacou, o Ailon já não estava jogando tão bem, aí ele acabou colocando ali o Saulo Mineiro, e o Ceará teve chances de fazer o 2-0, né? Teve duas puxadas de contra-ataque com o Richardson, só que uma caiu no pé do Castilho e outra caiu no pé do De Luca, que acabaram não aproveitando essa jogada, e ficou ali uma certa tensão nos minutos finais, mas eu acho que o mais importante mesmo para o Ceará era conseguir esses 2 resultados positivos contra Chape e contra Curitiba para se colocar na disputa, né? Eu vejo que o Ceará ainda tem coisas a melhorar, em alguns momentos oscila mesmo, mas o importante, como vocês estavam mencionando, de ter os resultados a seu favor nesse momento, já é uma ótima sequência, né? Somado em 13 pontos nos últimos 15, que faz com que o Ceará vá para esses 2 jogos fora de casa com uma perspectiva de ser uma equipe mais oportunista, sem tanta pressão, né? O Ceará ainda pode terminar nesse G4 na rodada, depende aí de 2 jogos, e basta que um deles aconteça, ou um tropeço do Avaí, ou se por acaso o América Mineiro perder por 2 ou mais gols de diferença, ou até mesmo perder por 1-0, o Ceará vai ser vai entrar no G4, né? Algo que não acontece desde quando ele retornou à Série B. Então é um momento positivo, e deu para ver um detalhe que eu vejo como importante também para esse resultado de hoje, é porque aquilo que tinha, de uma certa maneira, se quebrado por um momento com a eliminação do CRB, porque foi de fato um jogo onde o torcedor estava muito irritado, já tinha uma contestação fortemente, mais uma vez, em cima de Mancini, na diretoria, no presidente, no elenco também, até chegou a ter muitas críticas a alguns jogadores. Esses 2 resultados, e até mesmo com alguns jogadores que não estavam conseguindo entregar algo razoável, né? Era geralmente uma qualidade de jogo muito abaixo, né? Por exemplo, no jogo passado contra a Chape, Facundo Castro entrou criando várias possibilidades. Rafael Ramos, por exemplo, não tinha apresentado nenhum bom futebol, e no segundo tempo contra a Chape se apresentou bem. Hoje, por exemplo, nas escolhas que ele fez, deu para ver alguns jogadores que conseguiram corresponder em certa parte, né? Você imaginar, por exemplo, o Pulga, que novamente se apresentou bem, você tendo ali o Saulo Mineiro, já entrou de maneira mais efetiva. Então, eu acho que o Ceará ele vive agora um momento que é aquilo que a gente tinha falado, né, Fred, que a gente falou do esporte, né, que é se ganhar do Goiás, acabou. E o Ceará conseguiu isso. O Ceará ganha da Chape, ganha agora do Curitiba, e tipo assim, pronto, agora vamos para a Série B. Equalizou. Já ninguém lembra que perdeu do CRB mais não. Exato. Aquela raiva do CRB meio que passou, e agora, né, a equipe figura assim de maneira mais forte nessa disputa por esse acesso. Acho que ainda há lacunas nessa equipe, né? Não acho que o Ceará está pronto. Eu acho que também não é momento para se confirmar esse G4 nessa rodada. Já de tentar agora já dizer, estamos aí, agora ninguém mais tira. Eu acho que é uma disputa muito pesada nesse contexto, e é bom lembrar também porque o Sport está com um jogo a menos, mesmo sendo no Rei Pelé. Se o Sport ganhar esse jogo faltando, ele obviamente passa o Ceará pelo número de vitórias. Então, eu acho que o contexto entramos agora na disputa por esse acesso. Eu acho que é o melhor recado que o Mancini e o elenco conseguiu mostrar logo após essa eliminação do CRB. E agora é ver, né? Porque agora vai para 2 jogos fora de casa. Enfrenta o Vila Nova, que é um adversário sempre difícil de enfrentar lá em Goiânia. Mas é um jogo também que, assim como o Sport, né? Assim, se nessa rodada agora Sport e Ceará abrem a rodada e agora secam os adversários, né? Embora eles tenham tido confrontos diretos aí, na próxima rodada eles vão começar secando para depois tentar fazer os deles aí na segunda-feira. Mas um resultado positivo muito importante para a equipe aí que está conseguindo se manter bem até agora nessa Série B. É isso, né, Minhoca? Uma virada de chave, e me chamou muito a atenção hoje, inclusive essa imagem, ela tem uma outra imagem que eu vi, que é a imagem que está no site da Globo, mas é quase o mesmo ângulo,
que é essa imagem, né? Um ângulo diferente, mas desse mesmo momento, melhor dizendo. Que é a explosão muito clara do gol, né? Da alegria, de como se estivesse extravasando realmente o momento ruim. Eu acho que o jogo de hoje, ele é um jogo que teve um tom especial, assim, pela volta de um grande público, um super público, numa sexta-feira. E porque, assim, pô, a imagem do gol corta pra Mancini, Mancini tá se abraçando. Parecia, tipo, gol de semifinal. Sabe? Gol de que vale vaga em Copa do Brasil. Não um gol de oitava rodada. E hoje eu percebi que o Ceará, de certa forma, deu aquela chama de que, tipo, agora vai abraçar a campanha, né? E muita raça, muita vibração em busca do resultado, né? Havia um contexto desse jogo, né, que era a comemoração dos 110 anos do clube. Não à toa teve mosaico e tudo mais, né? O torcedor fez a festa, apoiou, como geralmente costuma apoiar. E o jogo eu acho que até essa vibração é muito pelo que foi o contexto do primeiro tempo. O Ceará tentou fazer essa jogada aérea de maneira muito recorrente, e isso estava prevalecendo muito a equipe do Curitiba. No primeiro tempo foram 22 rebatidas, só para ter noção, assim, que é exatamente quando a bola é alçada na área e a defesa está cortando. Foram 22 cortes da equipe do Curitiba só no primeiro tempo. E o Curitiba não conseguia chegar na meta do Richard. Foram 2 finalizações, nenhuma em direção ao gol. Então o Ceará não tinha, pelo menos no primeiro tempo, nenhum tipo de risco de tomar um gol, né? O Curitiba, assim, era vivendo ali de um momento com o Figueiredo para tentar alguma coisa, mas na prática mesmo pouco eficiente. Só que o Ceará não conseguiu fazer isso nos primeiros 45 minutos. Então, quando começo do segundo tempo abre o placar exatamente naquilo onde o Curitiba prevalecia, que foi no jogo aéreo, aquilo tornou um estádio que já estava em festa por conta do contexto do aniversário e pelo que representava esse resultado. Assim, antes da partida, o que eu vi de gente falando é jogo para entrar no G4, é jogo para entrar no G4 e secar a rodada, porque há margem, até para imaginar isso, né? Dá para a gente imaginar que o Avaí, quer dizer, pode ser o Avaí 24 vitórias seguidas, mas dá para ter margem do Avaí, por exemplo, não ganhar nessa rodada. Então, o fato de vencer hoje, né? Eu acho que eu até cheguei a falar isso na rádio, não precisava nem olhar para o jogo do Goiás Esporte, porque certamente um dos dois ficaria na frente, porque se desse empate, o Goiás ficaria na frente, se ganhasse, um ou outro também passaria o Ceará. Então, o contexto era vencer essa partida para ter a possibilidade real de entrar no G4 e sentir esse clima de estamos brigando por esse acesso de fato. Embora eu acho que por mais que isso não aconteça no final da rodada, você está hoje com 15 pontos nesse momento. Por exemplo, o Goiás, né, que a gente considera que está tendo uma boa Série B, com 17, muda totalmente o panorama. Então, esse gol foi uma explosão no estádio de saber que a equipe já era merecedora daquele placar. E aí, ao longo da partida, o Ceará, acho até que foi um ponto importante também durante o jogo, após 1-0, o Goiás ficava com a bola em certos momentos. Curitiba. Desculpa, Curitiba. O Curitiba, mas isso não abdicou do Ceará de ir para o ataque. O Ceará não ficou sentado nesse 1-0, não ficou só esperando, passageiro, olhando o que é que o Goiás ia fazer e só tirando essa bola. Não. Então, ele tentou várias vezes buscar fazer o segundo gol e teve possibilidade de fazer o segundo gol, né? E eu acho que isso também fica aquele alerta, né, para jogos futuros, né? Não dá também para perder tanta chance, porque às vezes o adversário vai ter uma qualidade para conseguir buscar esse empate em algum contexto. O Ceará desperdiçou muitas possibilidades ali de contra-ataque que poderia ter dado uma vitória mais tranquila, né, na noite de hoje lá na Arena Castelão. Das 3 vitórias, Amazonas, Chape e agora o Curitiba, essa foi a com maior margem de segurança, né? Não teve grande brilho, né? Mas essa me pareceu mais sob controle o jogo, né? Assim, e aí também tem que falar um pouco do adversário, né? Que o Amazonas. A gente estava até falando um pouquinho, a gente estava falando um pouquinho disso antes de você chegar. O Curitiba. O Amazonas. A gente está falando o seguinte, meu, só para contextualizar, não sei se você está ouvindo, a gente falou assim. Que, tipo, essa crise do esporte, mas você olha para o esporte, você vê uma lógica, uma base por onde ajustar, onde, né, tem a bola.
O Curitiba, você olha assim, não sabe. Um treinador que chegar no Curitiba hoje, ele vai começar o trabalho. Né? Ele vai começar o trabalho. Não tem de onde tirar disso daí, ó. Isso aqui tá funcionando. Não tem isso aqui tá funcionando. É um elenco com alguma qualidade, um arremedo dentro de campo, né? Que não conseguiu. Hoje, assim, ele não conseguiu levar. Veio dar uma pressãozinha no finalzinho, na última bola do jogo, basicamente. Eu até já citei, acho que aqui algumas vezes, né? Eu acho que o Curitiba, e falando um pouco do Curitiba, eu acho que o Curitiba tá até demorando além da conta, assim. Eu tô pegando assim, se eu fosse torcedor do Curitiba, demitiu o Guto na terceira rodada, estamos na oitava rodada, e ainda não trouxe o treinador, assim. Com o Léo Condé livre. Então acho que estão brincando aí já de. O homem amigo de Paulo Autuori. O homem amigo de Paulo Autuori. Paulo Autuori chegou com carta branca. O Ceará batalhou demais pela vitória, independentemente de terminar ou não no G4 nessa rodada. Para mim é indiferente em relação ao que o Ceará se propõe ao campeonato agora. Mas pelo lado do Coritiba, a gente tinha falado um pouco disso no começo do programa, Minhoca. Meu velho, até o Fred falou agora, tirando os minutos finais, assim, eu achei um time horroroso. Assim. Foi. É que não longe do que é um time do Coritiba. Uhum. Do que a tradição do Coritiba tem, sobretudo nos pontos corridos da Série B, onde o Coritiba jogou 2 vezes a Série B nos pontos corridos. Achei assim, eu disse, meu velho, é um dos times de maior nome dessa edição, mas a pobreza técnica do time, assim, meu Deus do céu. E é por isso que eu tô achando muito na conta da própria diretoria do Curitiba. Assim, quem tá pegando hoje o Curitiba, principalmente jogando como mandante, porque o Curitiba tem um problema seríssimo jogando fora de casa, né? Isso. Então, houve momentos do primeiro tempo que o Curitiba recuperava a bola e o contra-ataque estava armado. Só que aí, muito passe errado, né? Muito passe errado do Curitiba. Então, assim, eu acho que o Amazonas e a Chape jogaram bem melhor aqui. Conseguiram, em muitos momentos, colocar o Ceará preocupado mesmo durante o jogo. O jogo do Amazonas, por exemplo, mesmo não tendo finalizado tantas vezes a meta do Ceará, a equipe do Amazonas ficava trabalhando essa bola muito na entrada da área ali. E o torcedor ficou muito irritado naquele jogo ali, depois que o Ceará tomou o gol ali, né? O primeiro gol, né? Quando estava 2-1. E assim, o jogo não estava seguro em nenhum momento. No jogo também, diante da Chape, a Chape, quando abre o placar, a Chape poderia ter feito o segundo gol em algum momento. Tanto que até chegou a fazer um gol ali já aos 45 do segundo tempo, né? Mas a bola tinha resvalado no foguinho. E aí, depois, na sequência, o Ceará consegue. Então, assim... No contra-ataque. Dos jogos que o Ceará fez em casa, o do Goiás, mas era ainda uma primeira rodada, o Ceará jogou melhor do que o Goiás, mas eu acho até que o Goiás, com o Bahia, conseguia ameaçar mais. Esse Curitiba, não. Esse Curitiba foi um Curitiba pouco produtivo, claro, na reta final ali, né? O Wesley Pomba, né? Que até tinha feito o gol no Ceará no ano passado, ele entrou, fez uma jogada que foi um momento que eu achei até que foi uma leitura errada ali durante o jogo, porque o Paulo Vitor já estava sem condições de estar em campo, e aí na hora que ele ultrapassa, ele acaba fazendo a falta fora da área, né? Uma falta muito próxima ali, poderia até quase ter sido pênalti, e ele se manteve dentro de campo, assim, ali era o Ceará ter sido mais rápido, ou o próprio atleta já ter caído no chão, para ganhar tempo do Matheus Bahia se preparar para entrar. Ele ficou mais um tempo, eu cheguei até a falar isso na rádio, olha, se essa bola for para o lado esquerdo do Ceará, defensivo aí, a jogada vai acontecer de novo, ele já está amarelado, ele não está com condição nem de caminhar direito, então acho que foi um risco ali naquele momento, que o Goiás já estava mais com a bola, tentando na base do abafa, mas também não tinha tanta qualidade assim para conseguir. Então, assim, foi um resultado importante contra o adversário difícil, tô falando difícil pelo contexto do que é o Curitiba, né? Mas se tu chamar o Curitiba de Goiás mais uma vez, já vai pro Fantástico. Já foram 3 ou 4 vezes. Eu tô com verde aqui na cabeça, mas eu tenho que olhar queria o Curitiba ser o Goiás, meu amigo. Tá longe. E olha que o Curitiba ainda arrumou para a salvação deles, para não ser pior ainda, Lucas Ronier, viu? Que o menino ainda consegue ser uma válvula de escape ali. Eu não gostei muito da partida dele hoje, não. Mas, em todo caso, pelo contexto do que foi o jogo, houve ali um certo susto no final, mas era muito mais aquela coisa do... A gente está perdendo tanta chance de matar o jogo, que aí, pela maldade do futebol, o Curitiba é capaz de conseguir ainda esse empate. O castigo, aquele castigo que de vez em quando o velho castigo, não mata né? o jogo.
Mas quando você vê ali o resultado final, o juiz apitou, a lamentação foi muito mais de não fazer um placar mais tranquilo mesmo. Minhoca, até que ponto a distorção no número de jogos em casa e fora, né? O Ceará, nesse momento, nesse instante do campeonato, é o único que tem 5 jogos em casa, né? São 5-3. De que forma? Isso a gente desconsidera, a gente considera. Como é que você considera? Como é que você analisa esse diferencial do Ceará aí? Tem os 15 pontos, mas tem 5 jogos como mandante. Você equaliza um pouco para baixo ou não? Depois desses 2 jogos fora que vão deixar 5 e 5, é que a gente tem uma visão melhor do quadro. Se eu não me engano, eu acho que eu já falei aqui outras vezes, né? Cada equipe do brasileiro, seja da A, da B e tal, que é de 38 rodadas, sempre tem um pá, né? Eu acho que o pá do Ceará é o Sport. É o Sport, é. Porque o Sport estaria hoje, se tivesse jogado com o CRB, 3 em casa e 5 fora, né? Assim, ainda é muito cedo para a gente ter uma clareza mesmo, assim, do desempenho, porque eu acho que o Ceará, em alguns jogos, por exemplo, fora de casa, conseguiu um bom resultado contra o Novo Horizontino, mas foi um jogo que até eu cheguei a criticar, alguns torcedores não gostaram. O próprio Mancini falou isso essa semana, acho que foi depois do jogo da Chape, né? Dizendo que o jogo contra o Novo Horizontino, ele não ficou muito satisfeito com o desempenho da equipe defensivamente. E deu para ver, quando você olha ali realmente os melhores momentos, o Novo Horizontino teve chances claras. E tudo bem, uma chance ou outra, mas não do volume, como foi naquele jogo. Teve um empate contra o Operário, né? E teve aquela derrota para o Mirassol. Esses 2 jogos agora fora de casa vão ser jogos onde eu acho que o Ceará vai ter que trabalhar ali na base dos 3 pontos, pelo menos. 3 pontos, pelo menos, para ficar ainda nessa disputa. E aí a gente vai saber como o Ceará... Eu acho que o grande problema, Fred, do momento do Ceará é porque é um elenco tão enxuto que no momento quando você... Assim, eu não sei quanto tempo isso vai ter de recuperação, mas perdeu o Richard, o Lourenço, que saiu machucado hoje. Meio que não ter a reposição para uma determinada peça se torna uma certa dor de cabeça. E o Ceará também toma muitos cartões. E geralmente cartões que nem é por falta, é reclamação cartão por reclamação. E isso, obviamente, deixa os jogadores pendurados. Por exemplo, o Irmer, eu acho que tomou o 3º cartão hoje. Já não vai poder jogar o próximo jogo. E é um jogador, e aí, só falando sobre um ponto sobre Mancini, que tem a ver com esses próximos jogos fora de casa, que você estava falando desse desempenho aí de mais jogos em casa do que fora. Eu acho que o Mancini está fazendo um trabalho de tentativas, né? Eu acho que o torcedor do Ceará, eu cheguei a falar isso depois da eliminação do CRB, não dá para reclamar do Mancini quanto a mudanças na equipe. Eu acho e até concordo, e é uma crítica que eu faço a Mancini, a leitura dele quando o jogo está acontecendo. O que ele fez contra o CRB foi uma leitura errada na minha avaliação do jogo. Mas se você olha da equipe quando empata contra o CRB naquele 2-2 no PV, né, que foi o jogo no PV, de lá para cá ele teve mudança. Ele mudou o meio de campo, ele estabeleceu uma nova dupla de zaga. Então Ramon e Matheus Felipe, que eram praticamente intocáveis, hoje são reservas. Ele deu oportunidade para o De Luca, ele deu oportunidade para o próprio Castilho. Por exemplo, ele está vendo o bom momento do Barceló e está mantendo. Então, eu vejo que o trabalho do Mancini não está acomodado. A questão é porque sempre ele vai ser um alvo recorrente quando o time não vence. E eu acho que a crítica ela tem que ser muito mais do momento de leitura dele, da partida, do que propriamente do trabalho. Eu não estou sentindo a acomodação dele, não estou sentindo ele se repetir. Eu estou sentindo que ele está vendo o momento de cada atleta. E eu estou sentindo também que ele está conseguindo recuperar alguns nomes, como eu estava citando do caso do Facundo Castro, que era um jogador que não vinha jogando bem, e na última partida entrou bem. Só que, como são jogadores que oscilam muito, pode ser que nos próximos 2 jogos fora de casa o resultado não venha, aí volta de novo a contestação, aí volta de novo, esse elenco não é suficiente. Então, eu acho que o Ceará tem que ter um pouco mais de equilíbrio nesse momento de entender que boa parte desses resultados tem o fator Arena Castelão, né? Mas esses 2 jogos fora de casa, ele vai mostrar também uma outra postura de um Ceará, por exemplo, o Ceará não foi tão bem contra o Mirassol. O Ceará conseguiu aquele empate contra o Mirassol num contexto ali de minutos
e depois acaba tomando o gol do empate. Mas não jogou bem aquela partida. Contra o Novo Horizontino também não acho que jogou bem. O do Operário dá para ponderar porque ele poupou parte da equipe e perdeu gols inacreditáveis ali na reta final. Mas também não foi um jogo onde o Ceará, do começo ao fim, mostrou uma certa regularidade. Então, eu acho que esses 2 jogos fora de casa podem dizer um pouco mais, né, de como vai ser um Ceará numa outra postura, tendo o adversário, quem sabe, um pouco mais agressivo contra ele. Eu fiz essa pergunta porque eu ainda estou na dúvida, sabe, de qual perfil essa briga pelo acesso terá. Se vai ser um perfil semelhante ao do ano passado, e aí mando de campo pesa muito, ou se a gente vai entrar naquela corrida de que você não pode perder pronto para time fraco. Não importa se dentro ou fora. Porque eu começo a achar que tem uma chance do desenho ir para esse lado. E aí, por isso aí a resposta seria, nem importa tanto. Porque ele vai ter que ganhar do Mirassol e pronto. Porque se ele perder do Mirassol, se ele é ruim. Do Mirassol, não. É do Mirassol que ele fez agora, né? Não, Vila Nova. Não, quem fez agora. Vila Nova. Quem fez o Mirassol é o Goiás. Se ele empatar com o Mirassol, se ele empatar com Vila Nova, é ruim. Não importa se no Castelão ou em Goiânia. Tá? Eu acho que pode ser que o desenho seja esse do campeonato. Que você só aceite perder pontos contra adversários extremamente diretos, ou então um desenho mais lógico, mais tradicional, e que empatar com Vila Nova seria um resultado ok. Seria um resultado bom. Tá? Até porque o Vila Nova também não é da linha de baixo do campeonato, né? Uma linha intermediária. Apesar dos 10, né? Apesar dos 10 que ele levou. Não é para sair do jogo lá contra o Vila Nova com empate também comemorando e tal, mas também eu acho que também não é momento para ter uma... Perdemos... Claro, tudo vai depender do contexto do jogo, né? Lógico. Né? Mas eu acho que será, no mínimo, tem que fazer 3 pontos. No mínimo, 3 pontos nesses 2 jogos fora de casa. Esse do Vila... depois do Vila tem aí... Qual é o próximo? Brusque. Que é outro jogo também sempre chato, né? Jogar lá contra o Brusque. Então, assim, ele vai ter que ganhar nessa época jogos. Nessa época do ano, principalmente, né? Sim. Então, é mais frio, né? Eu considero... porque, assim, eu vejo, às vezes, o desempenho do Ceará muito, muito próximo ali, sabe? Dessas equipes. Eu não consigo ver o Ceará... Pronto, ó, vai pegar o Vila Nova, vai lá e ganha. É diferente um contexto onde um Santos, por exemplo, vai para Brusque, vai para o Vila Nova e pode até não ganhar, como, por exemplo, não ganhou, perdeu para o Amazonas, por exemplo. Né? Mas eu acho que o Ceará tem que fazer um jogo muito próximo de um bom sistema defensivo e uma efetividade muito boa, porque, claro, é isso o que toda equipe quer. Então, mas eu acho que vai depender muito desse contexto. Eu acho que 3 pontos é o que o Ceará tem que tentar buscar, e se for, sei lá, 2 empates, um pouco aceitável e tal. Mas aí depois você vai ter que manter o bom desempenho em casa. O Ceará não é um time, né, Minhoca, que tem aquela gordura técnica que você olha e... Isso. Não tem, precisa muito, é muito no limite. E aí os jogos em casa ajudam muito, o Fred estava colocando aí essa pontuação, porque você vai pelo embalo da torcida, né? Então você muitas vezes extrai um pouco mais dos jogadores, o time adversário também muitas vezes te dá mais campo para você jogar no abafa, e você muitas vezes constrói o resultado dessa maneira. E fora de casa, aí vem as dificuldades de um Vila mordido, precisando reagir, chato, jogando no Oba, e um Brusque, que eu acho que ainda jogando lá em Marcílio Dias, e no campo do Marcílio Dias, em Itajaí, que o campo que vira oportunidade, né? Vira oportunidade, mas o campo é muito difícil. Gigantão das avenidas, né? Isso. Em Itajaí, porque eu acho que dá 30 quilômetros de distância de Itajaí para Brusque. Eu já fiz essa rotinha aí, inclusive. Não é tão distante, não. Mas o campo é horrível. Eu tenho família em Santa Catarina, em Floripa e Criciúma, né? Mas aí é o outro lado. Tudo se explica, mas aí é outro lado. Mas Criciúma é outro lado. Eu fui para Blumenau, eu peguei o carro, Tem família Floripa. Em Criciúma, bicho? Tenho, pô. Tenho um tio que mora lá em Criciúma. Tu acha que esse amor dele pelo Criciúma é gratuito? Eu tenho um tigre, pô, que meu tio me mandou. Cauê é carvoeiro, então. Tenho um carinho pelo carvoeiro. Eu tenho um tio que mora lá há mais de 30 anos. Desde, eu acho, festejasse a Copa do Brasil de 91? Sim, sim.
E ele é torcedor do Náutico, mas ele é torcedor do Náutico, viu? E torcedor do Sport também. Ele é Pernambuco. Ele é Pernambuco. Não é esporte, não. Não é esporte, não. E não é esporte, não. É torcedor de Pernambuco. Não é esporte, não. Cara, Criciúma, meu irmão, já fez. Já meteu em 5, 2 Bom é que Cássio conclui que ele não é esporte pelo Criciúma, não pelo Náutico, né? Mas veja, quando tem jogo de Sport e Náutico lá contra Criciúma, ele vai para a torcida visitante, viu? Ele é daqueles caras que aparece lá na torcida visitante. Meu velho, com todo apanhou respeito. Muito na vida. É isso que eu dizer, tá na hora de pedir pro seu tio ver na televisão, para ver se dá uma sorte. Já somou muita derrota, viu? É só fumo, meu irmão. Já somou. Eu tenho uma foto do Heriberto Rios, dentro do campo do Heriberto Rios. Pô, massa, velho. De 2003. Dentro do campo do Heriberto Rios. Hoje tinha acabado de ganhar a Série B. Foi campeão da Série B em 2002. 2003. Entrei dentro do gramado. No Fortaleza, aliás. 2002. Isso. Não é, um jogo de Paulo Baier brigando com o Vinícius. Vinícius. Paulo Baier e Vinícius. Porrada, você ganhou o primeiro jogo e o Criciúma ganhou na volta, né? E o Sport pega metade do time do Fortaleza. Daí depois, para variar, se eu for aqui, lembrou, Fred, um ponto importante também dessa questão do mando, né? Dos outros 5, né, daquele sexteto que a gente colocou, e claro, dos outros 5, porque o Ceará é o sexto, né? Aí desses 6. O Ceará pega 4 dentro de casa. Já pegou o Goiás, foi a estreia, empatou, ganhou do Curitiba agora, e só não vai enfrentar o América. Então, o Sport, Santos, né? vão ser... O Sport é o jogo da volta, né? Tipo, ele sai para esses 2 jogos, depois é o Sport, se não me engano. Acho que viu? Se não for, dois depois do Brusque. É o Sport. É o Sport, né? Pois é. Que aí já se torna aquele jogo casa cheia, assim, e precisa, por isso que eu tô dizendo que precisa ter esse contexto de ou tá no G4, ou tá ali colado no G4, até para, assim, já vai ser um público grande para esse duelo, né? Porque como é um clássico nordestino e uma rivalidade recente, certamente vai ser um jogo, talvez o maior até agora da Série B, né? Do Ceará. Então, eu acredito que esse vai ser um momento chave aí para o Ceará, principalmente nesses confrontos diretos, como a gente estava mencionando, né? Os jogos onde você está tirando pontos do adversário e você está somando o jogo de 6 pontos. Então, como foi hoje, né? Que foi, no caso, hoje, né? Ruindade do Curitiba à parte, a qualquer momento esse Curitiba pode se ajeitar. Mas exatamente, porque aí é onde entra o contexto. Por exemplo, o Ceará teve esse contexto contra o Goiás e ele não aproveitou. Era uma primeira rodada onde o Goiás, se eu não me engano, durante os 10 dias antes da Série B, colocou como titular, acho que 7 jogadores que foram anunciados durante a semana, assim. E o Ceará não aproveitou. O Ceará jogou melhor do que o Goiás. Hoje não, hoje ele aproveitou. Hoje ele aproveitou muito bem diante da equipe do Curitiba. Vamos para as análises individuais então, Minhoca? Vamos lá. Vamos para esse campo aí. Vamos lá, né? Tá. Você gosta da linha posição por posição, né? Sou mais desse. É porque eu. Não pode seguir à vontade. É porque eu tenho medo de já listar os verdes ou os. E aí eu, vou mais esqueci desse aqui, tá? Então vamos lá, posição. Pode ir, aqui é a liberdade. Richard foi bem. Na verdade, Richard vai amarelo razoável. Não trabalhou. No primeiro tempo, onde ele teve em campo, não teve um chute no gol. Acho que o trabalho dele de reposição... Agora, impressionante, assim, né? Outra lesão dele. Né? Se machuca muito. E a questão é que agora é Bruno Ferreira e o outro é Michael Clayton, que é aquele que estava no Vitória, que aí é que a preocupação é grande. Então, torcer para o Richard aí se recuperar logo para não gerar problema mais para frente. Da linha defensiva, Rai Ramos, gostei muito da subida dele. Acho que ele exagerou muito nessa bola alçada na área, mas eu vou colocar como jogou bem. Vou colocar o verde musgo aí para ele. Para mim, jogou bem. Paulo Vitor também pode colocar, jogou bem. Os 2 laterais pode colocar aí o verde musgo. Acho que o Paulo Vitor até um pouco mais do que o Raí, porque ele, enfim, até ali no momento que ele estava sem condições de jogar, ele conseguiu fazer uma falta importante, porque o Wesley já estava entrando na área. Foi bem no limite, porque quase poderia ter sido pênalti. Mas também, estou falando em termos de criação, foi um jogador bem útil, muito útil mesmo, algo que ele não tinha sido contra a Chapecoense na minha avaliação.
A dupla de zaga também foi muito bem, até porque também não teve tanto trabalho, né? Acho que as saídas de bola, aí eu vou falar mais do que eles conseguiram propor de saída de bola, foram bem, assim, acho que o David Ricardo ainda cometeu algumas falhinhas. Eu vou botar razoável pro David Ricardo. O Jonathan eu vou botar jogou bem também. O verde musgo aí para ele. Acho que ele jogou bem. O Irme, eu vou colocar muito bem pro Irme. Para mim foi um dos melhores jogadores que eu achei na partida. Acho que se tornou a peça talvez mais diferencial para o esquema. Não estou falando de questão técnica, não. Porque como o Mancini tinha estabelecido ali os 3 zagueiros, desde o jogo da Chape, quando ele empurrou o Irme na volta do segundo tempo para ser um volante mais adiantado, ele passou a dar mais equilíbrio e recupera muita bola. Tomou um amarelo, está suspenso, ele é o problema do Irme, né? Mas pegou uma finalização difícil no primeiro tempo. É um jogador muito importante mesmo nesse formato agora que o Mancini estabeleceu. A De Luca eu achei um pouco abaixo. Eu não gostei da partida do De Luca. Eu acho que, como o Ceará jogava nesse 4-1-4-1 aí, e até para quem está acompanhando o desenho na imagem, o De Luca, às vezes, eu acho que ele ficou muito encaixotado lá na frente. Talvez tenha sido uma recomendação do Mancini, ter adiantado, mas eu queria ter visto ele baixar mais. Muitas vezes até deixar o Lourenço subir mais. Então, para mim, o De Luca jogou mal na minha avaliação. Eu acho que ele teve até uma jogada de contra-ataque, né? Que ele poderia ter aproveitado melhor. Ainda é um jogador que acerta muito espaço, mas teve algumas viradas de bola um pouco precipitada. Em alguns momentos o Ceará forçou muito essa jogada. O Lourenço, eu vou ficar com o razoável dele, porque eu não gostei do primeiro tempo do Lourenço. Acho que ele errou muito passe, cruzamentos errados também, às vezes forçando demais. Só que aí ele acaba aparecendo, né, com a assistência do gol. Então é um jogador que acaba salvando um pouco a atuação que eu estava considerando um jogo mal, mas para mim foi razoável. E gosto muito do jogo do Lourenço, mas hoje eu senti ele. Acho que eu senti falta desses 2 homens de criação tentando criar mais, principalmente por ter uma variação a mais de jogada. Pulga vai verde mais vivo também, muito bem aí para ele. Voltou a ser um jogador muito perigoso mesmo. Então foi um jogador que construiu muita jogada, pode colocar verde mais vivo. Ailon, eu acho que o Ailon fez uma partida razoável para baixo, assim, sabe? Mas eu ainda vou ficar com o razoável. Eu acho que ele fez uma partida bem sumida em certos contextos. Às vezes, como o Rai Ramos atacava muito o lado direito, ele centralizava um pouco mais e isso eu acho que dificultou um pouco o jogo dele. Mas também não fez uma partida horrorosa, não. É porque eu achei que ele pouco participativo. Achei o Ailon pouco participativo no jogo. E o Barcelona também pode colocar o verde mais vivo, tá vivendo uma fase iluminada mesmo. O que é bom, porque assim, eu acho que o Ceará ainda precisa de mais uma contratação por um camisa 9. O Saulo é muito esforçado, mas eu não acho que tem aquele cacuete mesmo de centroavante. E, enfim, o Barcelona está vivendo uma grande fase. Ô, Minhoca, deixa eu fazer um comentário rapidinho aqui, porque Deise está dizendo, não, tinha gente no começo do ano dizendo que o estrangeiro era nível Série B, depois era nível Série C ou Série D. A frase foi, é terceiro nível do continente. E é óbvio que é. A galera muda assim a conversa. Detalhe, óbvio que é terceiro escalão do continente. Se não fosse, não estaria jogando a segunda divisão do futebol brasileiro. Tá? É óbvio que eles são. Eu falei, com exceção de Recalde, que esse é segunda prateleira, os outros são reforços de terceira prateleira do continente. E detalhe, a gente está no dia 31 de maio, 1 de junho, e é a primeira vez que resgatam minha frase, viu? Ou seja, foi 5 meses aí. Guardaram. Guardado. 5 meses aqui, ó. Bruninho, a turma nem lembra, né? Sério que jogava muito, que não sei o que. Bruninho se esconde, Bruninho cisca. Então, assim, é claro que ele é terceira prateleira do continente. Tá? Porque senão não estaria. É o que eu falo, a segunda prateleira do continente é inacessível para o Ceará na segunda divisão. Para o Ceará, para o Sport, para o América Mineiro, para o Goiás, para o Curitiba. A segunda prateleira do continente joga no Fortaleza, pô. Porque a primeira prateleira do continente joga no Palmeiras. A primeira prateleira do continente joga no Flamengo.
São selecionáveis, né? Exatamente, Aqueles são jogadores que de vão para a destaque. Copa América, né? Exatamente, pô. Fred, eu até citei os dois Facundos, o Castro e o Barceló, nas listas que eu boto lá para a Série B, como opções de Série B. Porque Isso. eram essas Eles opções. estão dentro da Talvez lógica. Recalde fosse o único nome que Isso. realmente é um patamar É. acima pelo passado de Recalde. Pelo passado um pouco mais distante de Recalde. Que ele já teve, chegou em seleção paraguaia e tudo. É um jogador que há alguns anos teve uma carreira que parecia ter mais futuro do que ela foi construída, inclusive. Ele terminou não correspondendo como se esperava dele. Até porque é um jogador que é difícil se encaixar nos modelos de futebol de hoje pelo estilo dele. Tanto que tem dificuldade de se encaixar no Ceará. Porque é um cara que é muito um segundo atacante. É um cara que joga muito ali por trás do centroavante. E nem sempre no futebol atual ele se encaixa bem. Perfeito. Não, e até O que a turma pode vir cobrar é quando sugeriram o Marcão no esporte. Que a turma tirou onda. Pelo amor de Deus, não. Que é isso, não sei o que. Mas O homem veja, é Fred, artilheiro da Série B. Marcão, no time do esporte de hoje, ia estar fazendo muita raiva pro povo, viu? Porque ia dar cada tijolo, cada se você tijolo for na olhar saída esses de gols que o bola. Marcão fez aí, tem uns 4 aí, é uma bolinha sobrada, como o jogo de Hoje hoje, foi né? assim, é. E ele está Então, jogando, Minhoca, ele está jogando de outra forma. Ele não está jogando de primeiro volante construindo. Ele está jogando mais na frente, Jogando de Fabrício, roubando bola. de Rob Fabinho. toca, É. exato. Rob toca. ele pegou em alguma coisa lá que, enfim, a luz está com o homem, entendeu? Aí a bola vem de frente para ele, tá guardando. E parabéns para ele. Mas só rapidinho ainda sobre essa questão do Barcelona, que, enfim, agora o pessoal querendo dar uma resposta. Eu ainda acho que o Ceará não pode fazer como foi em outros anos, né? O cara tá em boa fase, então não precisa mais. Tá? Eu acho que ainda necessita. Eu acho que o Barcelona tá vivendo um bom momento, né? Tá conseguindo fazer seus gols, mas eu ainda não consigo enxergar nele um jogador. E aí, queira ou não, pelo menos em termos de avaliação, eu não consigo ver ele com uma regularidade tão alta para gols, né? Eu É um ainda acho. operário. É um operário, meu. Eu acho que. E pode ser que ele ainda consiga manter até o final da Série B esse bom desempenho que ele está tendo agora. Mas ainda me paira uma certa dúvida, porque eu já vi boa parte do jogo. Claro que tem uma questão de adaptação, e pode ser que agora ele esteja se adaptando mais ao futebol brasileiro, né? Já que é a primeira vez que ele joga. Mas eu ainda tenho uma certa dúvida. Claro, até a janela o Ceará pode ver aí a necessidade de que tipo de atacante ele vai precisar, né? Se um mais jovem, um mais experiente, mas até lá a janela abrir. Falando dos jogadores reservas que entraram, né? Bruno Ferreira vai razoável também, porque né, não teve muito trabalho. Errou umas reposições de bola. Assim, vai ter que trabalhar um pouquinho mais com os pés aí. Se por acaso o Richard não voltar para o jogo da próxima segunda-feira contra o Vila Nova, ele deve ser o titular. Então pode estar razoável no Bruno Ferreira. Matheus Bahia entrou nos finais, não tem como avaliar. Então é sem nota para ele. Embora tenha entrado, assim, não comprometeu, fez o jogo certo, conseguiu ganhar tempo, assim, é um jogador que é o titular da posição, né? Foi poupado certamente porque não deve estar 100%. Richardson, a entrada dele foi fundamental. Vou colocar como muito bem do Richardson, aliás. Geralmente eu não coloco não, assim, muito bem para os jogadores que vêm do banco. Mas ele puxou 2 contra-ataques assim para o Ceará fazer o segundo gol. E, enfim, os companheiros não ajudaram, né? Ele poderia ter se consagrado aí no jogo. Castilho, eu acho que o Castilho, em umas 3 jogadas de ataque, teve uma que ele poderia ter batido de primeira, teve uma segunda que ele poderia ter trabalhado mais, e aí foi afobado na hora de tentar dar o passe. Eu vou colocar o Castilho como razoável, vai. É porque, assim, eu acho que ele teve muita luta, muita entrega, mas ele poderia ter ganhado o verde dele se ele tivesse aproveitado melhor as jogadas de ataque que ele próprio esteve lá presente, né? Então, vai razoável. E o Saulo, para mim, eu acho que entrou bem. Eu acho que o Saulo foi bem mais equilibrado. Às vezes o Saulo entra meio maluco dentro de campo e eu acho que ele pode colocar o verde musgo aí para ele. Eu acho que ele entrou bem, deu um bom válvula de escape ali pelo lado direito. Então, para mim, pode colocar aí o verde musgo. Mancini pode colocar o verde musgo aí para ele. Foi uma boa escalação. Ele foi, né? Acabou comprometido aí porque perdeu 3 atletas por lesão.
Mas todas as trocas dele, para mim, foram coerentes. Há uma contestação ali, né? Talvez fosse melhor entrar o Facundo Castro na direita, mas o Saulo não entrou mal na minha avaliação. E eu acho que ele quis aumentar também o poder de fogo, né, dele, já que o Saulo tem mais facilidade para gol do que o Facundo Castro. Então, para mim, o Mancini foi bem nessa leitura. Chegou um superchat interessante aqui. Henrique, rapidinho. só o superchat, Cássio, rapidinho. Henrique Urbano. O terceira prateleira já fez 4 na Série B. Coutinho, coitado. Henrique, dá um Google aí na artilharia da Série B, rapidinho. Pode seguir, Cássio. E na Argentina, Coutinho seria considerado terceiro na América do Sul. Seria quarta da América do Sul. Não, o Racing contratou Coutinho. Lá na Argentina, diriam que Gustavo Coutinho está chegando à primeira prateleira do futebol brasileiro. Assim, a galera se dói por muita besteira. Pô. Só sobre Richardson. A primeira prateleira do futebol brasileiro joga na primeira divisão. É muito óbvio. É muito óbvio. Assim, aí o Ricardo está ganhando 280 mil do Ceará. Galhardo ganha 500, pô, no Goiás. Eu não sei como a galera se dói por tão pouco, não, pô. Sobre Richardson, ele tem o mérito até da jogada, mas o gol que ele perde ali, ele terminou verde porque o zagueiro do Coritiba se enrolou, ficando cara a cara com o goleiro, e depois o escanteio foi cobrado na trave. Bastava que daqueles 2 lances não tivesse entrado o gol de Richardson. Até lembrar que realmente pareceu com o Diego Souza com o Cássio, né, que agora está indo para o Cruzeiro. Assim, ele tem todo o mérito de ter conseguido aquela bola, arrastar tudo, mas aí perdeu o gol. Mas quando eu falei isso aqui, só fazer essa observação, porque eu vi um comentário do chat, quem foi que disse isso aqui? Só para dizer, foi Diego Carmo. Mas o meu ponto, quando levantei o dedo, era sobre Mancini. Eu disse, porque Série B realmente é maratona. Né? Porque assim, a gente está na 8ª rodada e Mancini já ocorre um campeonato de 38 rodadas. A gente está na 8ª ainda, dá para dizer ainda. E Mancini já flertou da saída do Ceará para um nome decisivo para a recuperação do Ceará. Enquanto Sousa até foto tirou no Shopping Rio Mar, não é na ação do esporte, até foto tirou lá no stand do esporte no Rio Mar. Inclusive eu vi. Tava no Vasco, né, Cássio? Tava no Vasco. Não tava no Vasco? Tava no Vasco. Cortado pro Vasco e acabou sendo um vermelho, sendo uma peça negativa hoje, bastante negativa em relação. Tem crédito, assim como o Mancini podia ter, Sousa também tem. Mas, enfim, isso é a 8ª rodada. Isso não quer dizer que essas 2 chaves não vão parar de rodar, de girar. Realmente, meu amigo, você tem que saber suportar as derrotas e tentar, obviamente, quando está numa boa fase, caso do Ceará, aproveitar ao máximo, porque dificilmente é raro quando é uma campanha onde você consegue ela por cima o tempo inteiro. A de 2018, Fortaleza, acho que se encaixa. O próprio Vitória do ano passado não foi assim. O Vitória do ano passado ele deu ali uma patinada. O Corinthians de 2008. A gente até colocou, a gente lá na Paraíba, Fred, quando a gente fez aquela gravação, até lembrou assim, a Portuguesa não dominou o começo do campeonato, né? Assim, embora a Barcelusa, como a gente viu ali, ela arranca depois e vira a Barcelusa, mas não foi de ponta a ponta. O Fortaleza foi um G4 de ponta a ponta. O Corinthians largou com 6 vitórias. O Cruzeiro... Bahia 22. Mas o Bahia, ele foi G4 o tempo todo, mas o Bahia flertou com a saída do G4. Assim, flertou. Eu estou falando assim de não flertar. De realmente ser uma campanha onde... Assim... E dificilmente... O Bahia quis e ninguém tirou. O Bahia quis sair e ninguém quis tirar. Em 2015? Não, 2022. Ah, tá. Exato, e ninguém quis tirar. Agora, esse Ceará e Sport não serão dessa forma, mas eles vão dar muito na cara que eles vão dar essas osciladas, né? Assim, com o campeonato de 8 rodadas já teve... Pô, veja só, 8 rodadas, o Ceará, com apenas 8 rodadas, o Ceará chegou a ficar 7 pontos atrás do Sport já. E hoje já está na frente do Sport. Com um jogo a mais, mas está na frente do Sport. Eu só acho, Cássio, que assim... Não é que há um momento agora do torcedor com o Mancini positivo, não, entendeu? Não, doutor, eu nem me referi nessa relação. Era do trabalho do treinador, está completamente questão de dizer o cara ganhou fôlego. Eu acho que o jogo da Chape, e aí é que tá, né? O jogo da Chape, ele tem ali um contexto, possivelmente o torcedor já estava preparado para dar a vaia naquele empate ali. Só que aí sai o pênalti,
já no último lance do jogo, né? Mas eu acho que a situação do Mancini foi exatamente essa. Porque eu tenho dúvida se a diretoria iria demitir caso tivesse empatado com a Chape. Eu acho que ia ter mais pressão, ia ter reclamação e tudo mais, mas eu acho que a diretoria, por conta do que fez ano passado, com o Mourinho ali demitindo no meio das finais da Copa do Nordeste, e como ganhou o título estadual, eu acho que ela daria ainda uma margem para ouvir a torcida e mesmo assim, não, continua no trabalho. E aí, claro, né, se por acaso não tivesse ganhado da Chape, não tivesse ganhado hoje do Curitiba, aí eu já acho que a situação do Mancini poderia estar mais complicada. E agora ganha bem mais confiança, né? E volto a falar, para mim, eu acho que ele é um bom treinador, ele está fazendo um bom trabalho, mas eu acho que ele peca muito na leitura de jogo quando o negócio está desandando. E não à toa ele já conseguiu alguns tropeços aí. É isso, Minhoca. Valeu.